Boa tarde, Boa tarde. me chamo Jean, aluno aqui da pós de Matemática do IEF, e sob a orientação do professor Paulo e a orientação do professor Cícero, vamos apresentar o trabalho defendendo a defesa do nosso trabalho de curso, com o título Revisão Bibliográfica acerca do cálculo do fator de comercialização de imóveis atípicos. O trabalho ele consiste em uma introdução, um artigo científico, uma conclusão, referências e um anexo, no qual consta um laudo desenvolvido por mim que dá base a esse trabalho, que eu vou estar fazendo menção aí no final. A título de introdução, algumas definições são necessárias para a compreensão desse trabalho. Primeiro, a engenharia de avaliações, que é o conjunto de conhecimentos técnicos científicos especializados aplicados à engenharia de bens por arquitetos e engenheiros. Daí entendemos que a avaliação é estritamente para esses profissionais, engenheiros e arquitetos. A avaliação de bem, que é a análise técnica para identificar valores, custos e indicadores de viabilidade econômica para um determinado objetivo, finalidade e data, considerada determinadas premissas, ressalvas e condições limitantes. E como eu disse, a avaliação é estritamente para o profissional de engenharia e arquitetos também, e o profissional de engenharia não precisa fazer uma pós-graduação, isso já está incluso nas suas atribuições, né, como se vê aqui. E também qualquer área da engenharia o profissional de qualquer área da engenharia pode fazer avaliações, incluindo também o arquiteto. E o detalhe é o corretor. Embora corretores achem que possam fazer avaliação de imóvel, na verdade, nas suas atribuições, eles podem apenas opinar acerca da avaliação, pois a avaliação realmente é para engenheiros e arquitetos. E isso é muito bem definido em vários bancos públicos e também nos tribunais de justiça, que vinculam, né, nas suas comunicações oficiais, que a atribuição da avaliação de imóveis é para engenheiros e arquitetos e não para corretores. Seguindo outras definições importantes para a compreensão desse trabalho, o valor de mercado, que é a quantia mais provável pela qual se negocia voluntário e conscientemente um bem em uma data de referência dentro das condições de mercado vigente. E aí a norma estabelece 4 métodos para a avaliação de imóveis. O método de comparação, o método comparativo direto de dados de mercado, que é o mais usual, é o mais preferível da norma, e ele estabelece a avaliação entre imóveis que haja no mercado outros semelhantes para se comparar, como lotes, apartamentos e casas. O método evolutivo, que ele é muito usado para plebas ou grandes lotes, e o método evolutivo, que é para imóveis atípicos, que são aqueles imóveis que não têm outros imóveis semelhantes para se comparar, como escolas e hospitais, por exemplo, e o método da capitalização da renda, que trabalha com imóveis que têm um certo valor, uma certa importância aquisitiva, né, que estão envolvidos com capitalização, por exemplo, os shoppings. Tá? E aí, o nosso artigo ele foi desenvolvido, né, todo com a base da norma 14653, que é a norma de avaliação de imóveis, e como eu disse, né, faço referência no anexo, é um laudo de avaliação desenvolvido por nós em relação a este imóvel, que é um prédio comercial, e para a avaliação desse imóvel, como ele é atípico, não é um prédio que os prédios não são achados facilmente para comparar, né, prédios à venda. Então nós utilizamos o método evolutivo, que utiliza essa forma para o cálculo. VI é o valor do imóvel, e este valor é dado pelo valor do terreno, VT, mais o custo das benfeitorias, CD, e tudo isso multiplicado pelo fator de comercialização. A nossa atenção nesse trabalho vai justamente se dar no fator de comercialização. Então, para a avaliação deste imóvel, né, e em relação também ao seu terreno, nós temos como variável, né, a área total, a área do terreno, o setor urbano, que é o bairro onde ele está localizado. Esse número 2 significa que ele é medianamente valorizado, e o numerador, que esse número 1 significa que é uma via local. Então, a norma também estabelece que se faça um diagnóstico de mercado, e aqui está, né, a posição do imóvel avaliando. E aí, para o terreno, como o terreno ele tem uma área não tão significativa, a sua avaliação pode ser pelo método comparativo. E aí, outros terrenos podem ser usados como amostra para fazer a comparação e extrapolar o seu valor. Esse imóvel, né, é no bairro aqui no Recife, Soledade, e como eu disse, a norma pede um diagnóstico de mercado, e a época que fizemos esse laudo, ele tinha acabado de passar a pandemia, e embora tivesse, né, no momento de pós-pandemia, a economia ainda estava aquecida em muitas relações de compra e venda. Isso justifica o fato de que em alguns parceiros que consultamos, né, os valores desses imóveis, desses terrenos à venda,
tomamos suas informações como boa fé e eles disseram que muitos daqueles terrenos que foram nos informados, né, como amostra para o cálculo aqui do valor do terreno, foram vendidos. Então isso reforça o fato de que o valor nos passados são valores confiáveis, né? Apesar disso, nós não conseguimos no bairro em questão achar todos os terrenos suficientes para o cálculo do valor do terreno, então tivemos que expandir, né, para outros bairros também. E aí, aqui temos, né, a quantidade de amostras de terreno que conseguimos semelhantes ao terreno do imóvel avaliando para fazer o cálculo do valor do terreno. E aqui são as variáveis que foram elencadas, né, para esse cálculo. Desde da pessoa que informou, né, o contato dela, o endereço de cada terreno, a área, a rua, o bairro e o valor unitário, que é uma variável que divide o valor de venda daquele terreno pela sua área. Esses asteriscos indicam as amostras que foram desprezadas durante o cálculo, né? E aí, com essas amostras em mãos, a norma estabelece alguns critérios que levam em consideração essas variáveis para o cálculo. E chega-se a uma amplitude, que aqui variou de menos 7 a mais 7, e isso enquadra-se dentro da norma com o grau de precisão 3, que é um grau muito bom para o laudo de avaliação. Tá? E ainda com as variáveis em questão, nós chegamos no valor de R$ 562.918,28, já com uma depreciação de 10%, a norma permite depreciar para mais ou para menos em até 15%, então é um valor dentro da norma. E esse valor calculado é devido a todos os elementos da amostra serem de oferta. Então é importante essa depreciação. Então, de posse dessas informações, nós temos o cálculo do valor do terreno. A norma também pede que esse valor seja justificado por um grau de fundamentação. Aí ela estabelece alguns critérios, e aí, mediante os critérios que a norma estabelece, chegamos no grau de fundamentação 2, que é um grau também muito bom. Feito isso, passamos para o custo da benfeitoria, né, do prédio em si, por assim dizer. E aí algumas considerações são necessárias. Primeiro, para custos extras, adotamos 7% para fundações especiais, 8% para elevador. Para custos indiretos, né, que inclui canteiro de obra, administração de obra, taxa, emolumento, considerou-se como fonte o livro intitulado Como Preparar o Orçamento de Obra, de Aldo Dorea Matos, é uma referência na área de avaliações. Para o PDI, considerou-se como referência o Acórdão 2622 de 2013 do TCU. Para o enquadramento do CUB, que é o custo unitário básico de construção, esse custo ele é publicado mensalmente pelo Sindicato da Construção, no Sinduscom. E aí, na data de referência que foi feito o laudo foi feito em agosto de 2023. Os resultados, segundo a normativa, os resultados do CUB para serem utilizados para a fonte do cálculo do custo dessa avaliação, do valor de mercado dessa avaliação, tem que ser no mês anterior. Então, por isso que o mês aqui é de julho de 2023. Para o fator de comercialização foi considerado o artigo de Nelson Alonso, do COBREAB, que é o Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, e uma atenção especial ao ano, né? Até para a data que o laudo foi elaborado, né, em 2003, a data ela é mais antiga, a gente vai voltar a esse assunto. E por fim, para a definição de vida útil, foi considerado o VLU, que é um veículo de engenharia de imóveis urbanos, de 2019, que é publicado sempre pelo IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, de São Paulo. Tá? E aí, alguns detalhes dessas informações, como pode se ver aqui, por exemplo, do CUB, nós temos que o prédio, por ser um prédio de escritório, ele se enquadra nessa tipologia comercial de salas e lojas, e o valor para aquela data de referência é de R$ 1.941,75. Para a vida útil, né, para a tipologia do imóvel que nós estamos considerando aqui, é 67 anos, conforme a fonte que utilizamos. Para esse cálculo de benfeitoria, é levado em consideração duas variáveis, que é uma considerando a idade, que é o de Royce, e uma considerando a conservação, que é a de Hightech. A de Royce, segundo a norma, é um método que leva em consideração a média de dois outros métodos conhecidos, que está sendo ilustrado aqui. E aí, mediante esse cálculo, nós chegamos ao percentual de 19%. Para o coeficiente de Hightech, que leva em consideração a conservação, há uma tabela de coeficientes, e aí verificando se a tipologia, a situação do imóvel na vistoria, e aí quando da vistoria nós verificamos que ele se enquadrava nessa tipologia aqui, ele tinha alguns reparos simples a serem feitos, porém nada que depreciasse tanto. Então considerou-se o percentual de 33,20%. Esses dois percentuais, eles são relacionados nessa tabela
de Royce-Raideck, e vimos, né, que o Royce está cerca de 19%, né, então está nesse intervalo aqui, de 18% a 20%, que é a parte da idade, e a parte da conservação é os 33,20%. Então teria-se que interpolar esses dois valores para achar justamente o valor que corresponde ao coeficiente, né, de depreciação de idade e conservação. No entanto, nós temos uma tabela no Excel, desenvolvida por profissionais de engenharia de avaliação, que relaciona todos esses dados que apresentamos aqui, né, os coeficientes, todas as considerações feitas, e aí, mediante essa tabela, chegamos ao valor de custo de benfeitoria de R$ 3.367.220,41. Tá? No entanto, então temos o valor do terreno, tá? E temos também o custo de benfeitorias para o prédio em si, né? Porém, a soma desses dois valores, somente elas, não representam o valor do imóvel, porque, a bem da verdade, quando se constrói o terreno, né, tem um orçamento quando se constrói um prédio, né, tem um orçamento do custo desse prédio, a aquisição do terreno. Esses valores, eles não são valores que representam realmente o valor do imóvel, porque no processo de comercialização, em virtude da valorização com o tempo que o bem vai adquirir, há um processo de lucro envolvido, né? Esse valor ele tende a ser maior do que o valor simples do custo do terreno e do custo da construção em si. Porque se assim não fosse, ninguém construía, né? Ele se constrói para vender e ter o seu lucro, certo? Então, por isso que naquela fórmula lá, a soma do valor do terreno e o valor do custo de benfeitorias, acrescenta-se o fator de comercialização. E aí é que há a questão, né, do problema desse método evolutivo das avaliações. Não há uma forma objetiva de se calcular esse fator de comercialização. A norma ela cita, né, algumas referências. A referência mais utilizada é essa que foi usada, né, pelo Alonso, que foi apresentada lá no Congresso, mas veja como ela é antiga, né? Então, assim, ainda é usada até hoje, outras também, mas é a mais usual, porque na sua pesquisa, Nelson Alonso desenvolveu uma tabela que relaciona tipologias com fatores de comercialização. Fatores que são subjetivos, né, mas são importantes para o cálculo. E aí, para a nossa tipologia, né, é um prédio de escritório, que tem um acabamento fino, né, com elevador. Então, para aquela idade que nós vimos lá, é cerca de 31% a 10%. Tá? Então, voltando à fórmula, o valor do terreno, que já foi calculado, o valor da benfeitoria, que é o prédio em si, e aplicado, então, o fator de comercialização, chega a ser um valor de mais de 4 milhões de reais. A norma permite que a gente arredonde em até 1%. Feito o devido arredondamento, chega-se no valor de R$ 4.280.000. Este sim é o valor do imóvel, né? Que leva em consideração toda a questão da valorização, né? E a aplicação devida do fator de comercialização. O método evolutivo ele também tem seu grau de fundamentação. Esse grau de fundamentação leva em consideração o grau de fundamentação do método comparativo do valor do terreno que já foi calculado, né? E a gente já viu que é 2. Mas também leva em consideração outro grau de fundamentação que é chamado de grau de fundamentação de quantificação de custo. E aí, pelos parâmetros da norma, chega-se no grau 1. Esses dois graus são relacionados para achar-se o grau de fundamentação do método evolutivo, que é o grau dessa avaliação. Né? E aí, relacionando, né, esses dois graus de fundamentação, ele chega por meio, né, do que a norma estabelece, chega-se no grau de fundamentação 1 para o método evolutivo. Que não deixa de ser, não é um grau ruim, né? Não deixa de ser um grau apreciável e mostra que há certa fundamentação neste cálculo. Lembrando que por parâmetros subjetivos, né, do fator de comercialização, a tendência é realmente atingir um grau, não atingir um grau tão elevado, mas ainda assim tem-se fundamentação, né, nesse cálculo. E isso é totalmente aceitável pela norma. Enfim, né, com isso nós chegamos à seguinte conclusão. Todo dia se compra e venda, se faz, né, compra e venda no nosso país, e principalmente em relação a imóveis. É importante que essa compra e venda ela atenda, né, critérios de legislação específica com métodos adequados, né? Todo um processo e procedimentos que sejam devidamente relacionados para que o valor de bem, o valor de mercado daquele imóvel que está sendo avaliado, seja o valor mais correto possível, né, para essa avaliação. No entanto, como eu disse, existem certos imóveis que eles não são fáceis de se comparar para a avaliação. E aí um exemplo que citamos aqui é o próprio Instituto Federal. Né? Temos ciência que o Instituto Federal ele passa por avaliações anualmente.
né, para fins do governo federal, nas suas transparências, relações financeiras e econômicas, é importante que se faça também a avaliação de um empreendimento como esse. E assim, não há IFSPE à venda por aí, né? Me permita colocar assim. Então, o método de avaliação para o valor do mercado do Instituto Federal, né, por exemplo, tem que ser dado pelo método evolutivo. E para este método ser devidamente calculado, o fator de comercialização é muito importante, né? Embora, repetimos, né, não há literatura que fundamente, né, devidamente, não é um cálculo objetivo. Então, o que temos são pesquisas muito significativas na área, porém, não tantas quanto deveriam ter, né? Não tão aprofundadas quanto deveriam ter. E aí nós chamamos a atenção de novo para o artigo do Alonso, né? Do Nelson Alonso, que até hoje é usada, mas é antiga. Então, assim, o objetivo primeiro desse trabalho é também revisitar, né, o trabalho do Alonso, trazer à tona a importância desse trabalho e mostrando a sua importância, né, para o cálculo do valor do imóvel de um bem usando o fator de comercialização, mas além disso, né, contribuir para que outras pesquisas, outros trabalhos sejam desenvolvidos nesse tema também, para que se desenvolva melhor essa área, né, em especial a atenção ao fator de comercialização, para ter cada vez mais meios e formas, né, instrumentos mais eficientes para o cálculo desse valor de imóveis atípicos, como é o caso do prédio comercial, né, do IFPE que eu citei, e outros que não são fáceis de achar à venda para serem comparados, né. Com isso, então, nosso objetivo é mostrar a importância, né, do fator de comercialização para a avaliação de imóveis atípicos, como o caso do prédio comercial. E, por fim, as referências, né, do trabalho que nós utilizamos e também, como eu disse, um anexo. Nesse QR Code aqui você tem todo o meu lado de avaliação, que está disponibilizado lá, claro, né, com a devida ética, tirando as informações que comprometeriam o banco, fez o serviço prestativo para o banco público, mas lá você tem todos os detalhes, informações detalhadas que nós passamos aqui. E é isso. Muito obrigado.